estou tendo o privilégio, a honra de receber o pastor Michael Burdor aqui. Eu quero convidar ele aqui. Ele é da Bethel Church e um dos fundadores também do Ministério Jesus Culture, uma referência para a nossa vida. E eu quero agradecer ao pastor ao Henrique, ao pastor Kel Hayashi, a Dunamis, a Monte Sião, por ter vindo essa conexão. E eu creio que é um tempo de conexões divinas, amém? Conexões divinas. O pastor Stephen Furt que fala algo interessante numa das pregações dele, que o mais importante numa parede não é só você ter os tijolos, você precisa ter a massa que grude os tijolos. São as conexões. E eu agradeço por você estar aqui com a gente. Obrigado. Amém. Wow, wasn't that an amazing song? Essa música não foi incrível? So phenomenal. Fenomenal. Amen? Amém? Wow. Well, it's so good to be with you. Sabe, é muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. We had a wonderful time at the 5 o'clock service. Nós tivemos um tempo incrível no culto das 5 horas. How many of you were here at that time? Quantos aqui estavam no culto das 5 horas? Yeah, a few of you. Alguns de vocês. I don't want to bore you with the same message. E eu não quero entediar vocês com a mesma mensagem. But I also don't want to not tell the same message to everybody. Mas eu também não quero não contar a mesma mensagem para todo mundo. But so what I'm going to do is mix and match a little bit. Então o que eu vou fazer aqui é um combinado de duas mensagens. Just to introduce myself a little bit, my name is Michael. Então, para me apresentar um pouco, meu nome é Michael. I'm one of the pastoral leaders at Bethel Church. Eu sou um dos líderes pastorais lá da Bethel Church em Redding, na Califórnia. I also work closely with Jesus Culture, as the pastor said. Também trabalho bastante próximo aí com Jesus Culture, como o pastor disse. I've been a believer now about 40 years. E eu 42. sou um cristão há 42 anos. And I was 33 years as a pastor in San Francisco. E por 33 anos fui pastor lá em São Francisco. My wife and I have been married 36 years. Minha esposa e eu somos casados há 36 anos. And we have 7 children. E temos 7 filhos. My wife right now is in Cambodia. Minha esposa agora está no Camboja, ministering among the orphans and with some sex traffic ministries. Ministrando entre os órfãos e também em alguns ministérios que combatem o tráfico humano. She just sent me a report that said she got to minister in a church. E ela acabou de me mandar um relatório que ela foi ministrar lá numa igreja. The power of God fell in a very wonderful way. O poder de Deus entrou naquele lugar de uma maneira maravilhosa. So this is a different season for us. Então essa aqui é uma temporada diferente para nós. With 7 children, we just started empty nesting. Com 7 filhos, agora é que nós começamos a ter ter a síndrome do lar vazio. After almost 40 years of parenting, depois de quase 40 anos em que nós temos cuidado dos nossos filhos, we finally got set free. No. Finalmente a gente foi liberto. Não, brincadeira. No. We love our children. Nós amamos os nossos filhos. But it was amazing how when the final one moved out to go to college, mas foi engraçado que quando o último saiu para ir para a faculdade, how much less drama was in our house. Teve muito menos drama dentro de casa. So beautiful. É tão lindo isso. Anyways, it's very good to be with you. Mas é muito bom estar aqui com vocês. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love Rio. Eu amo o Rio. You guys get to minister in an amazing place. Hoje eu consigo ministrar aqui num lugar incrível. I love your pastors. Eu amo seus pastores. Just been getting to know them. E agora eu estou conhecendo melhor eles. It's such an honor to walk with you a little bit. Tem sido uma honra andar com vocês um pouquinho. And what I love most about these leaders e o que eu mais amo a respeito desses líderes is their heart. É o coração deles. You know, there's many people out there who know a lot. Tem muita gente lá fora que sabe muito. But very few people bring the heart. Mas poucas pessoas trazem o coração. And you guys have heart. E vocês têm um coração. And you have head. You have heart and head. Vocês têm coração e cabeça. The combination. É uma combinação. Makes you just tremendous leaders. E isso faz de vocês líderes tremendos. As I said at the first service, I really believe strongly. E como eu disse no primeiro culto, eu realmente acredito that you are a key leader for the next generation. Que vocês são líderes chave para a próxima geração. I was praying about 3 weeks ago, and the Lord spoke to me and said, "Changing of the guard." Eu estava orando algumas 3 semanas atrás e o Senhor falou comigo sobre troca de guarda. I just spent some time with an amazing leader. E eu passei um tempo com um líder incrível. I don't know if you guys are familiar with Toronto, where the Holy Spirit was poured out about 20 years ago. Eu não sei se vocês conhecem no avivamento de Toronto, 20 anos atrás. Over 3.5 million people have gone there to be touched by the Lord.
3,5 milhões de pessoas foram lá para serem tocadas pelo poder de Deus. And out of that has come many ministries, including Iris, which has 10,000 churches. E desde então, diversos ministérios saíram de lá, inclusive o Ministério Iris, que tem dezenas de milhares de igrejas. And I was spending time with the founder, E eu passei um tempo com o fundador, John and Carol Arnott, o John e a Carol Arnott. and they are the most beautiful, wonderful people. E eles são as pessoas mais incríveis, mais lindas. But I felt like the Lord was saying that they are now in a process of succession. Mas eu senti o Senhor dizendo que agora eles estão num processo de They are now sucessão. raising up young men and young women, Eles estão levantando jovens, 40, 50 com seus year-olds, 40, 50 anos. and they're starting to entrust the ministry to the next E generation. eles estão começando a confiar o ministério para a próxima geração. See, the scripture says in the last days, Sabe, a Bíblia diz que nos últimos that dias, I will restore again the spirit of Elijah, que Deus vai restaurar o espírito de and I will Elias. turn the hearts of the fathers to the sons. E eu tornarei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. We are in a season of the changing of the guard. E nós estamos numa temporada de mudança, troca de guarda. There have been many wonderful leaders who have laid a great foundation in Brazil. E tem grandes líderes que colocaram ali um fundamento muito forte They no are Brasil. now moving into grandparenting. Mas agora eles são como avós. They are now moving into a senior role. Eles são como um papel mais sênior. And all of a sudden the baton is being passed. E agora o batão chega até vocês. And I feel like this church is a signal of that. E eu sinto que essa igreja é um sinal disso. I mean, a 7-month-old church. É uma igreja de 7 meses de idade. And look at the amazing E congregation. olha essa congregação incrível que Look vocês at the têm. passion. Olha a paixão. Look at the love for Jesus. Olha o amor por Jesus. Look for the intensity. A intensidade. Like God's doing something. Deus está fazendo algo. It's phenomenal. Isso é fenomenal. And I love having the privilege of being a small part of that. E eu amo ter o privilégio de ser parte disso. And when you were sharing earlier, E quando vocês estavam compartilhando antes, I felt like the Lord reminded me of a story. eu senti o Senhor me lembrar de uma história. And I want to tell this story. E eu quero contar essa Maybe some história. of you have heard it before. Talvez alguns aqui já ouviram essa história. But it's called stone soup. Mas é a sopa de pedras. Okay? Stone soup. É a sopa de And pedras. the story, at least the version I've heard, goes like this. The version I have heard of the story. E a história a versão dessa história que eu conheço é assim: That there was a big war in the land. que existia uma uma guerra muito grande por uma terra. And the soldiers from one country had gone into the far side of their country to repel the enemy and push them back. E os soldados de um país, eles foram até a fronteira desse país para repelir os invasores e lutar por aquela terra. And they were successful. E eles conseguiram They sucesso. defeated the enemy. Derrotaram o inimigo. The enemy went into retreat. O inimigo bateu em retirada And the war was won. e a guerra foi ganhada. And so these 3 soldiers Então esses 3 soldados, who were part of the army that repelled the enemy que eram parte do exército que repeliu o inimigo, joined together to make their journey back to their home city. eles se juntaram então para fazer um caminho até a cidade natal deles. And the whole land had been devastated by war. E toda a terra foi devastada pela guerra. And the people of the land were also E devastated. as pessoas daquela terra também estavam devastadas. They were traumatized. Elas They were estavam shocked. traumatizadas, chocadas. They were fearful. Elas tinham medo. And so as these 3 soldiers began to make their way back, they stopped in a village. Então enquanto esses 3 soldados eles estão voltando para casa, eles param no vilarejo. And they were hungry. E eles estavam com They had fome. no food. E eles não tinham And so they went to comida. the first door, Então eles bateram na primeira the porta, first house, na primeira casa, and they knocked on the e door. bateram lá na I porta. said, E please, eles falaram, por favor, we are soldiers who just liberated your village. nós somos soldados que acabamos de libertar o seu vilarejo. Will you please spare us a little bit of food? Será que você poderia nos dar um pouquinho de We're very comida? hungry. Nós estamos muito famintos. And the person from the inside said, no, we E cannot. a pessoa lá de dentro falou, não, a gente não tem We comida. only have enough for our Só family. temos o suficiente para nossa família. We only have enough for us. Só temos o suficiente para nós. Very sorry, please leave. Ah, desculpa, mas vai embora. So they went to the next house. Então eles bateram na segunda Knock on the door. casa. Bateram lá. Please, can you spare a little food? Por favor, você pode dar um pouquinho de The people in comida? the next house said, no, no, no. E as pessoas falaram, não, não, não. No, we got so damaged in the war. Nós fomos tão prejudicados We just nessa have a little bit guerra. left, Só and temos that's all we can pouquinho, spare. e é tudo isso que a gente pode Just for our poupar. family. É só para nossa família. So they went to the third house. Então eles foram para a terceira casa. Same problem. O mesmo problema. Fourth house. Quarta casa. And pretty soon they were very discouraged. E depois eles já estavam desencorajados. So they went into the center square of the town. Então eles foram ali para a praça central daquela cidade. And they sat there and said, what should we do? Eles sentaram lá e falaram, o que a gente vai fazer? We're hungry, we can't make it back to our home. Nós estamos famintos, Without não dá some para food. chegar em casa sem ter comida. And the leader of the 3 soldiers had an idea. E aí então o líder daqueles 3 soldados And he teve had uma one ideia. man gather some wood.
he had one man gather some Ele wood. pediu para que um dos homens fosse buscar lenha. He had another man. They saw a big metal pot over on the side. E aí ele viu aqui uma tigela de metal. So they brought that and they filled it with water from the well. Então eles pegaram aquilo e encheram de água a água do poço. And they put a tripod over the fire with the pot hanging E eles there. colocaram ali um tripé em cima do fogo daquela And pretty lenha. soon the water began to boil. E aí então aquela água começou a ferver. The steam was starting to rise. E aí o vapor começou a subir. And you started to see the houses around the city square. E aí as casas ao redor daquela The praça, curtains would open a little bit. as cortinas abriam um pouquinho. What are they E doing? o pessoal se perguntava, o que Those eles estão people are so fazendo? weird, you know? Esse pessoal They have estranho. nothing to cook. Eles não têm nada para cozinhar. And then they, close their curtain, crack Então their fechava a door, look cortina, out. trancava a porta. So the leader took a rock, Então o líder foi lá e pegou uma a pedra. stone, and he washed it off. Ele lavou essa pedra. And he held it up high so that all the villagers could sneaky see. Ele levantou essa pedra para que todos os do vilarejo conseguissem ver And then he aquilo. walked over to the pot and he threw it in. E aí ele chegou até a tigela e jogou lá dentro. And pretty soon he was stirring the pot, E aí depois ele começou a mexer naquela Tasting tigela e provar aquilo. sharing it with his friends. E aí ele compartilhava com os amigos. And then all of a sudden a door began to open. E aí então de repente uma porta começou a And the abrir. neighbor came out and E, said, e o vizinho chegou, saiu e What are you falou: doing? O que você está fazendo? "What are you O cooking?" que você está cozinhando? He said, "It's stone soup." E ele falou: É uma sopa de pedras. And the neighbor said, "Well, how is it tasting?" E o vizinho falou assim: Uai, qual que é o gosto disso? He said, "It's pretty good, E aí ele foi lá, provou, but é muito bom. it could sure use an onion." Mas com certeza isso aqui seria melhor com uma cebola. So he said, "I have an onion in my house." E aí o vizinho falou: Eu tenho uma So cebola. he em ran casa." home and he started chopping the Então ele onion. foi lá e começou a cortar a cebola. And he brought it back over. Ele trouxe de volta aqui na praça e jogou no And the negócio. next neighbor came out. Aí veio o segundo vizinho. He said, "Well, what you E cooking?" ele falou: O que você está cozinhando? He said, "Stone soup." E ele falou: Uma sopa de How's pedras. it tasting? E como é que tá o gosto disso aí? Well, it's pretty good, but it could sure use some beef. Tá muito bom, mas seria ótimo com um pouquinho de I have some carne. beef at my house. Ah, eu tenho carne na He minha went casa. home and he got some beef and chopped it up. Então And ele foi lá, brought it pegou to a the pot. carne, fatiou e The next trouxe. neighbor came. "How's it? What are you E cooking?" aí veio o terceiro vizinho e falou: O que você está "Ah, cozinhando? it tastes pretty good, but it could sure use some E garlic." ele falou: O gosto tá muito bom, mas isso aqui com um pouquinho de alho ia ser I got delicioso. carrots. Vou trazer o alho, vou trazer cenoura, vou trazer batata. I got some chicken. Eu tenho frango. And pretty soon all the neighbors had come out. E logo depois todos os vizinhos já And all estavam the na neighbors had praça. put their food into the big pot. E eles estavam trazendo a sua comida para dentro da And when it was all tigela. cooked, they had a massive feast. E eles tiveram um festival gigantesco ali. Not only was everyone fed, Não somente todos foram alimentados, but the wounds of war were completely healed. mas as feridas da guerra foram completamente saradas. Each person, amen? Cada pessoa, Each person brought their gift. cada pessoa trouxe o seu próprio dom. Each person contributed. Cada pessoa contribuiu And the whole village was fed. e todo o vilarejo foi alimentado. See, you and I are called to transform this world. Sabe, eu e vocês somos chamados para transformarmos esse mundo. Do you realize that you live in one of the most influential cities in the entire planet? Será que você sabia que você mora em uma das cidades mais influentes de todo o planeta? This must be one of the most beautiful places in the world. Esse deve ser um dos lugares mais lindos do mundo. You have a seat of influence. Você tem um assento de influência, But as long as you're living behind your own doors, mas enquanto você vive para dentro das suas próprias with only a portas, little bit of food to feed your family, guardando um pouquinho da sua comida para alimentar a sua família, as long as you're living in that place of protection and defense, enquanto você mora nesse lugar de defesa e proteção, there will not be a stew. não vai haver uma sopa, There will not be this amazing dish to feed. não vai haver esse prato And this is what delicioso para church is all alimentar. about. E é isso que a igreja é a Church is respeito. about each one of you, Igreja é sobre cada um de with your vocês, gifts and your os callings, seus dons e seus chamados, with your abilities and your special the special part of Jesus that you carry. suas habilidades e a parte especial de Jesus que vocês carregam. And some of you are carrots. E
Alguns de vocês são cenouras. And some of you are a hunk of beef. Alguns de vocês aqui é um pedaço de bife. And some of you are like a spicy meatball. Às vezes alguém aqui é como uma bola de carne apimentada. I mean, some of you are like couch potatoes. Alguns de vocês são meio batatões. But all of us have something to bring. Mas todos nós temos alguma coisa para trazer. And the meal will not be complete until every one of us E a refeição não vai ficar completa até que cada um de nós is bringing our gift. traga o seu próprio dom. See, every one of you is a piece. Sabe, cada um de vocês é um Every pedaço. one of you is part of the body. Cada um de vocês é parte do corpo. We can never do what we need to do unless each one of us is giving our part. Nós nunca vamos fazer aquilo que precisamos fazer até que cada um dê a sua parte. But as we bring our parts, Mas quando nós trazemos As nossas we take partes our juntas, pieces, quando juntamos os pedaços as we throw them into the pot, e jogamos tudo isso na tigela, we can feed a nation. nós podemos alimentar We can uma feed a nação. city. Nós podemos alimentar uma We cidade. can heal the wounds of warfare. Nós podemos curar as feridas da guerra. You know, I think this amazing couple, E eu acho que esse casal é maravilhoso. they're like soldiers. Eles são soldados. You know, they've been pouring out their lives for the gospel for over 20 years. Eles têm dedicado a vida ao evangelho por mais de 20 anos. They've fought the good fight. Eles lutaram um bom combate. They've defeated the enemy in many, many ways. Derrotaram o inimigo em várias maneiras. I mean, hundreds of thousands of people have been touched by their ministry. Centenas de milhares de pessoas foram tocadas pelo ministério deles. But they were called to a new level. E agora eles são chamados a um novo nível. They're called to reach a city São chamados para alcançar uma cidade, by building a family, criando uma família, by building a body, construindo um corpo, by building stone soup. construindo uma sopa de They pedra. didn't have much to give, Eles não tinham muito para dar, just the stone, the rock. só a pedra. See, Jesus is the rock. Sabe, Jesus é a pedra. He's the rock of our Essa é salvation. a pedra da nossa salvação. That's all they had to give. É isso que você precisa. Bring Jesus. É trazer Jesus They put him in the stew. e põe ele dentro da sopa. And all of you guys are coming out saying, how does it taste? E todo mundo vai vir e perguntar como é que está o gosto disso. And they're saying, it would sure taste a lot better if you gave your part. E eles estão ali falando, vai ficar muito mais gostoso se você fizer parte If disso. you brought your gift, Se você trouxer o seu dom, it sure tastes a lot better if vai you come. ser mais gostoso se você If you vier. commit. Se você se If you comprometer. be a part of Se it. você for parte. Amen? Amém? So are you going to do it? Então vocês vão fazer isso? Come on, let's go. Vamos lá. Vamos lá. Amen. Amém. Well, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Well, let's get into Scripture. Vamos entrar aqui na palavra. Turn with me Abre comigo to 2 Peter. em 2 Pedro. And we're going to hit some of the same points we hit earlier. E nós vamos passar por alguns pontos que passamos no culto das 5. When my wife and I were newly married, E quando eu e minha esposa nós éramos we had an amazing recém-casados, experience in the Lord. nós tivemos uma experiência incrível We com were Deus. praying in our living room, and we were maybe 3 months married. Depois de 3 meses de casado, nós estamos na sala orando. And the Holy Spirit fell in the room. E aí o Espírito Santo entrou no lugar. And my wife started having an open vision, E aí então minha esposa começou a ter uma visão aberta, where she was seeing with her eyes what was happening. enquanto ela via com os próprios olhos aquilo que estava acontecendo no Espírito. And in this vision, she started describing it to me. Então essa visão, ela começou a descrever a visão para She mim. said, we're in a room, Ela falou, nós estamos aqui num salão bem with grande, 300 or 400 people. para umas 400 pessoas. And the room has rafters. E o salão tem essas And estruturas. there's like a congregational seating. E tem todos os bancos também. And you and I are kneeling. E eu e você, nós estamos ajoelhados na frente do palco. There's a man praying over us. E tem um homem orando por nós. And now I hear the voice of the Lord. E agora eu escuto a voz do Senhor dizendo. And he's saying, make your calling and your election sure. E ele fala, faça do seu chamado e da sua eleição algo seguro. Make your calling and election sure. Faça do seu chamado e da sua eleição algo certeiro. I'd like you to just say that as you say it one more time. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. Faça do seu chamado e da sua eleição algo certeiro. See, this is something that the Lord, we're going to look at the scripture in a moment, Sabe, nós vamos olhar aqui na Bíblia, mas isso é algo que o Senhor, but it's something that each one of us must do. é algo que cada um de nós temos que fazer.
Now, we didn't know what it meant, so Nós não sabíamos o que we significava, just trusted it to the Lord. então a gente só confiou isso para Deus. But about a week later, my ministry headquarters called. Mas uma semana depois, a sede do meu ministério me ligou. And they said, Michael, we'd like you to come to our pastors' conference. E eles falaram, Michael, a gente gostaria que você viesse para a nossa conferência de And I pastores. said, well, you know I haven't been ordained yet. E eu falei, bom, vocês sabem que eu não fui ordenado ainda. I've gone through all my training, but the ordination has not happened. Já fiz todo o treinamento, mas a ordenação ainda não aconteceu. But they said, that's why we want you to come. E eles falaram, mas é por isso que a gente quer que você venha. So we went to this conference grounds. Então nós viemos até esse lugar de When we conferência. walked into the main meeting hall, E quando nós entramos no lugar no salão, my wife grabbed me minha esposa pegou meu and said, arco. Michael, this is the E room. ela falou, Michael, esse é o lugar. This is the room in my vision. Esse é o salão que eu vi na minha visão. So I said, oh, that's interesting. Eu falei, é interessante But she isso. looked around the room and she said, but I don't see the man that was praying E ela for us. olhou ao redor e ela falou, mas eu não vejo o homem que estava orando So por we nós. just didn't know what was going to happen. Eu falei, bom, a gente não sabe o que vai acontecer. But 2 days later, Mas 2 dias após, Wednesday night, numa quarta noite, a man showed up who was the guest speaker for the rest of the week. um homem apareceu que ele era o convidado especial para o restante And da when he equipe. came through the door, my wife grabbed me again and said, Michael! E quando ele entrou that's pela the man." porta, a minha esposa agarrou meu braço de novo e falou, Michael, esse é o cara. But the problem was this. Mas o problema era esse. I was not scheduled to be prayed for. Eu não estava escalado para receber oração. And the ministry I was part of would be very strict about these things. E o ministério ao qual eu fazia parte era muito They would look rígido down on com me isso. if I was to ask for prayer. Eles iam me olhar mal se eu fosse lá pedir oração. Because it wouldn't be appropriate in this context. Não era apropriado naquele contexto. They were going to be ordaining apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Eles estavam apenas ordenando os apóstolos, os profetas, os mestres, They had already evangelistas e gone through pastores. a deep interview process. Eles passaram por um processo de entrevista profundo. The ones who were being prayed for had already been approved. Aqueles que iam receber oração já tinham sido aprovados. There was no way that I was going to get prayer. Não tinha nenhuma maneira de que eu receberia uma So oração. the first night, Wednesday night, Então, na quarta noite, primeira he noite, preached on the apostle gift, ele pregou sobre o dom called apostólico the men forward e who were chamou os ordained, apóstolos para frente para serem prayed over ordenados. each of them, Orou por cada um and deles it was a wonderful e service. foi um culto incrível. The next morning, he preached on the prophetic, Na manhã seguinte, ele pregou sobre o profético and he called those that were going to be ordained as prophets. e aí ele chamou aqueles que seriam ordenados And he prayed over profetas each one of them, and it e was wonderful. orou por cada um deles e foi lindo. And in the afternoon, E aí na parte da tarde, he started praying for evangelists. ele começou a orar pelos evangelistas. I preached on evangelism, what it was. Pregou sobre o evangelismo, o que And I era. was sitting somewhere over on this side. E eu estava ali naquele canto. And after he said, well, we're going to call up those that are going to be prayed for. E ele falou, agora nós vamos chamar aqueles que vão receber oração. And one of the young men who had just been ordained a prophet ran over to me. E aí então um homem que tinha acabado de ser ordenado He profeta said, veio para mim Michael, you need to get up there. e falou, Michael, você precisa subir lá. And I said, no way. E eu falei, não, I am not going to go up there. de jeito nenhum eu vou subir lá. Everybody will think I'm presumptuous, Todo full mundo of vai pensar pride. que eu sou presunçoso, sou cheio de orgulho. He says, but aren't you an evangelist? Mas ele perguntou, você não é um evangelista? Because I had started a big evangelistic ministry in San Francisco with a few friends. Porque naquela época eu estava liderando um movimento evangelístico em São Francisco. We had mobilized more than 10,000 believers to share their faith in the city. Já tínhamos mobilizado mais de 10 mil cristãos para compartilhar do evangelho na cidade. And I said, no, I don't think that's my calling. E eu falei, não, eu acho que esse não é meu chamado. And he said, you're doing the work of an evangelist, aren't you? Mas ele falou, mas você está fazendo o trabalho de evangelista, não I tá? said, yeah. Ele falou, tô. And he said, well, get up here. Então ele falou, sobe aqui. And forced me out E in me front. forçou até lá. So I grabbed my wife and forced her up in front too. Então eu peguei minha esposa e trouxe ela para cima também. Because I didn't want to do it alone. Porque eu não queria ficar lá sozinho. And so here we were kneeling just like in my wife's vision. Então nós estávamos agora ajoelhados igual na visão da minha esposa. And the guy went down the row. E aí o homem foi orando pela fila toda. Let's use evangelist, Abençoando evangelistas. And then he gets to me and he says, you're not called to be an evangelist. Então ele põe a mão sobre mim e fala, você não foi chamado para ser evangelista? And it was kind of silly because everybody was looking at me. E eu me senti meio bobo, porque todo mundo estava olhando para But mim. he said, you're called to reform my church. Mas ele falou, você foi chamado para You're going reformar a to minha preach the igreja. gospel of the kingdom to the church. Você vai pregar o evangelho do reino para a igreja. You're going to be a leader of leaders, Você vai ser a líder de pastor of líderes pastors. e pastor de pastores. And he just went on. E aí ele continuou profetizando. And he said, your calling and election will be made sure. E ele falou, o seu chamado e a sua eleição serão feitos algo seguro. What was so amazing about this E o que foi tão incrível sobre isso
is that I went through the season é que eu entrei numa doing temporada the work of an evangelist, fazendo o trabalho de um being evangelista, a co-pastor in a church. sendo co-pastor em uma igreja. Then in 1984, my wife and I started our own church. Então em 1984 eu e minha esposa começamos a nossa própria And igreja. like your church, we just began with a couple of people. E é como aqui nós começamos com algumas pessoas, But within a few years, we'd become about 1,000 people. mas dentro de alguns anos nós chegamos até 1000 The pessoas. biggest church in San Francisco at the time was around 150. E a maior igreja de São Francisco na época tinha só 150 San Francisco membros. doesn't like churches very much. São Francisco não gosta tanto de igreja, But the Lord gave us a breakthrough. mas Deus nos deu um romper. We had signs and wonders, Nós tínhamos sinais e maravilhas, healings and deliverances. curas e Saw libertações. amazing demonstrations of the Holy Spirit. Nós vimos manifestações We had incríveis do like the Espírito best Santo. worship team in probably the 9 counties. A melhor equipe de adoração em todo o estado. And we just began to grow at about a 60% growth rate per year. E nós estávamos crescendo mais ou menos 6% por But not ano. only were we growing in numbers, but we grew in leaders. Mas não só nós crescemos em números, nós crescemos em líderes também. In 4 years, our leadership retreat was 250 people. Em 4 anos, o retiro de So liderança God gave tinha us great favor. 300, 400 pessoas e Deus nos deu grande favor. And then we went through a major split in Yeah. difficulties. Então nós passamos por uma grande divisão de And the Lord, dificuldades. this was now 15 years later, E isso foi 15 anos depois. but the Lord told me to hang in there. Mas o Senhor falou, aguenta aí. The Lord said, I want you to drink this cup. Ele falou, eu quero que você beba desse cálice. Because pastoring a church is not your calling. Porque pastorear uma igreja não é o seu chamado. Pastoring pastors is your calling. Mas pastorear pastores é o teu chamado. And you'll never be able to pastor pastors unless you've experienced failure. E você nunca vai poder pastorear pastores até que você experimente o fracasso. See, there's many people out there who want to be consultants. Sabe, muitas pessoas por aí querem ser They've consultores. had a few years of success and then they quit and consult. Eles tiveram alguns anos de sucesso, então eles pedem demissão e vão ser consultores. But most pastors are more encouraged by my failures than they are by my successes. Mas a maioria dos pastores são mais encorajados pelos meus fracassos do que pelos meus sucessos. Because they know that I can relate to them. Porque eles sabem que eu sou real e posso me I'm relacionar. not some guy in an ivory tower somewhere. Eu não sou um cara num trono de mármore em algum But lugar. I've gone through the glorious times Eu já passei por tempos and gloriosos I've gone through some painful e times. também passei por tempos And dolorosos. we pastored for another 10 years. Então nós pastoreamos por mais 10 anos. We took a church that had been reduced in size, Nós tínhamos uma igreja que tinha sido Grew reduzida back em up. tamanho grew it back up, cresceu de novo, a gente fez crescer de novo. and then about 6 years ago the Lord called us to move. E aí então 6 anos atrás o Senhor nos convidou We para turned over mudar. the church to a young man, Nós entregamos a igreja para um and jovem finally, e finalmente, after about 25 years, depois de 25 maybe anos, 30 years, talvez até 30 anos, I'm finally entering into the word of the Lord that was prophesied when I kneeled right there in front of the stage. finalmente eu comecei a entrar na palavra de Deus que foi profetizada quando eu me ajoelhei ali na frente daquele palco. How about you? E você? What has the Lord spoken over your life? O que será que o Senhor falou sobre a sua vida? What is your calling? Qual é o teu chamado? What is your election? Qual é a tua eleição? What has the Lord invited you to be part of? O que o Senhor te convidou para ser parte? That's what the word calling means. É isso que significa a palavra chamado. What has the Lord selected you for? Para o que o Senhor te selecionou? See, the way the Apostle Paul put it, Então, da maneira que o apóstolo Paulo fala, in Philippians chapter 3, lá em Filipenses capítulo he 3, says, I want to lay hold of that ele fala, eu quero tomar posse daquilo for which Christ Jesus laid hold of me. para aquilo que Jesus Cristo entregou por mim. See, Jesus laid hold of Paul for a reason. Sabe, Jesus foi lá e pegou Paulo por uma razão. And I believe Jesus has laid hold of you for a reason. E eu acredito que Jesus pegou você por uma Each razão. one of us in this room, Cada um de nós nesse you mundo. have a call. Você tem um chamado. You have a destiny. Você tem um You destino. have a purpose in Você tem um God. propósito em Deus. And your greatest purpose in life E o seu maior is propósito to na find out what vida that is. é encontrar o que é In aquilo. fact, it's a famous quote from Mark Twain. Na verdade, tem uma citação do Mark Twain muito famosa. The two most important days in a person's life Que os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa is the day you were born é o dia que você nasce and the day you find out why. e o dia em que você descobre por que você nasceu. Why were you born? Por que você nasceu? Why did God reach out to you? Por que Deus te encontrou? Why did He reveal Himself to you? Por que Ele se revelou para What você? did He call you to do? O que foi que Ele te chamou para fazer? Quem Ele te chamou para ser? Are you a carrot? Are you a carrot? Você é uma cenoura? Are you a piece of garlic? Você é um pedaço de Are alho? you a hunk of beef? Você é um pedaço de What carne? part do you play?
today? Que papel você toca In the agora soup of heaven. na sopa dos céus? What part of the body are you? Qual é a parte do corpo que você é? Are you a toenail? Você é um dedão? Are you a belly button? Você é um umbigo? Are you an eyeball? Você é um olho? We need you. Nós precisamos de We você. need you to join the body. Nós precisamos que você We faça need you to parte take do that corpo. gift that is in you E você pega o dom que há em and bring você it and let it be wed into everyone else. e traga e deixa com que aquilo se esparrame para todo mundo. So let's take a look at the passage. Então vamos olhar aqui a passagem. This is Peter speaking in 2 Peter. Em 2 Pedro, Pedro Verse 10 and falando, 11. versículos 10 e versículo 11 fala: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. See, he's speaking to the body of Christ. Então ele está falando aqui para o corpo de Cristo. And he's saying every one of you needs to make your call and your election sure. E ele fala: cada um de vocês precisa fazer o seu chamado e a sua eleição algo firme. Now there's two implications here. Sabe, existem duas implicações aqui. Probably the primary implication, according to theologians, De acordo com os teólogos, a primeira implicação is your call and election is the certainty that you're going to heaven. é que o seu chamado e a sua eleição são a certeza de que você vai para o céu, That you've been born again que você nasceu de novo and that you've been welcomed into God's presence forever and ever. e você foi recebido à presença de Deus para You've sempre. been called Ele te chamou and you've been selected. e você foi selecionado. Okay, but here's what the point I want to make. Mas aqui é um ponto que eu quero fazer. Is that eternal life Sabe, a vida eterna does not begin the moment you die. não começa no momento em que você morre. It begins the moment you're born again. Começa no momento em que você nasce de novo. See, your journey into eternity A sua jornada para a eternidade has already begun. já começou. Everything that you will be known by in heaven Tudo aquilo que você vai ser conhecido nos céus is already unfolding in your life right now. já está sendo desenvolvido na sua vida agora. You are seated with Jesus right now in heavenly places. Agora mesmo você está sentado com Jesus em lugares celestiais. You've already begun Você já this começou incredible adventure. essa aventura And incrível. you've already been identified E você já foi uma parte identificada. as that part of the body that is you. Identificado como uma parte do corpo que é você. The question is, A pergunta é: how can you take that identification? como você pega essa identificação? How can you discover your destiny? Como você descobre o teu And destino? how can you develop it E como você desenvolve ele? so that you can fulfill everything that Jesus intended for you to fulfill? De uma forma que você cumpra tudo aquilo que Jesus intencionou para que você queria que você cumprisse. And this is why he's saying you need to be diligent. E é por isso que aqui ele fala: você precisa ser diligente. Because most of you have not begun to actually do these things that the Lord has called you to do yet. Porque a maioria de nós não começou a fazer as coisas que o Senhor selecionou para que a gente fizesse. Life is busy. A vida é muito It's ocupada, intense. é muito We have to intenso. make money, Você tem que fazer take dinheiro, care of our kids, cuidar dos filhos, go to school, get our ir degrees. para a escola, pegar o There's so diploma. many demands Tem muitas demandas, that oftentimes the most important thing becomes a secondary thing. mas tantas demandas que muitas vezes a coisa mais importante se torna And secundária. he's saying you must be diligent. E aqui ele fala: você precisa ser diligente, You must be intentional. você precisa ser You must be intencional, focused. focado, You must be persistent. persistente. You must be intense. Você precisa ser You intenso must prioritize this to the highest e place. Think priorizar isso para o lugar mais alto. of the parable Pega uma parábola, of the talents. a parábola dos talentos. That the master was going away. Então o mestre foi embora, He gave one servant 5, ele deu para um servo One 5 servant talentos, two, para outro one 2 servant talentos, one. e para um servo ele deu 1 talento. and they were assessed at the end by how they invested the talent they were given. E eles foram avaliados no final por como eles investiram os talentos que eles receberam. And the one who buried their talent E aquele que enterrou seu talento, received a big rebuke from the Lord. ele recebeu uma grande bronca do Senhor. The scripture says we shall all stand before the judgment seat of Christ. E a Bíblia diz que todos nós vamos estar diante do Now trono this de isn't the julgamento great, de this Deus. is not the great white throne judgment. It's not the great white throne judgment. Esse não é o trono, aquele trono branco de julgamento. This is speaking to believers. Isso, e aqui ele não está falando para não People who crentes, are ele fala truly dos born crentes. again. Aqueles que são nascidos de novo. People who are surely going to heaven. Pessoas que com certeza vão para os céus. There is a judgment for us as well. Também há um julgamento para nós. How did you take the Como qualities você pega as that qualidades God invested in you? que Deus investiu em você And how did you bring a return e como você traz em retorno for the kingdom of heaven? para o reino de Deus. Now again, I'm not trying to manipulate you with fear. Sabe, eu não quero te manipular com medo.
Although it wouldn't hurt. No, I'm just kidding. Um pouquinho de medo não faz mal pra ninguém, não, brincadeira. I'm just trying to tell you the truth. Mas eu só quero dizer a verdade. That you matter. Que você é importante. You're important. Você é importante. And God puts certain things in you. E Deus coloca algumas coisas In dentro fact, de the way that vocês. Ephesians 2 puts it. Na verdade, em Efésios 2 fala In assim, verse 10. fala no versículo It 10. says, we are His workmanship. Fala, nós somos feituras dele. We are God's poem. Nós somos o poema de We're Deus. God's song. Nós somos a canção de Deus. We are God's painting. Nós somos o quadro de We are Deus. God's sculpture. Nós somos a escultura de We're Deus. God's pot that He's forming on the potter's wheel. Nós somos aquela argila que ele forma ali na cerâmica. And it says created in Christ Jesus. E criados em Cristo Jesus. Because you are in Christ. Porque você está em Cristo. And Christ is in you. E Cristo está em você. Created in Christ Jesus. Criados em Cristo Jesus. For good works. Para boas obras. Which God before ordained that you should walk in them. Que Deus de antemão ordenou que você praticasse. In other words, before time. Sabe, em outra, antes do Outside of tempo, time. fora do tempo, God saw you. Deus te viu. Have you ever read Psalm 139? Você já leu o Salmos 139? When David talks about being formed in his mother's womb, Quando Davi fala sobre ele ser formado no ventre de sua mãe, he says, all of my days were written out for me, when as yet there were none of them. ele fala, todos os meus dias eles vieram de ti, ainda no momento em que eles não existiam. We say it so easily. E a gente fala isso como se fosse God has a banal. plan for your life. Ah, Deus tem um plano para a sua vida. But we never take it specifically. Mas nós nunca olhamos isso especificamente. God has an actual plan. Deus tem um plano real para a He sua has vida. actual things that He wants you to do. Ele tem coisas concretas que Ele quer And que no você one else faça. can do it in the same way that you can E do it. ninguém mais pode fazer da maneira como você Because pode you are fazer. entirely unique. Porque você é inteiramente único. I mean, just hold up your finger. Sabe, olha pro seu dedo por um Come on, momento. do it. Vamos lá, todo mundo, mostra Okay. o seu dedo. Okay, just hold it up. Levanta 7 assim seu billion dedo. people on the planet. E olha para aqui e fala, 7 bilhões de No pessoas one has your no planeta. fingerprint. E ninguém tem a sua digital. Do you realize Você that? sabe disso? God is the God of diversity. Deus é o Deus da diversidade. He is the God of extreme synergy. Ele é o Deus da extrema sinergia. He wants to take 300 or 400 very different people. Ele quer pegar 300, 400 He pessoas wants to diferentes. throw them in a pot. Ele joga todo mundo na He tigela. wants to make a beautiful stew Ele faz uma sopa ali. and feed a city. E aí alimenta uma cidade toda. That's who you are. Esse é quem você é. That's who you are. É isso que você é. You're sons and daughters of God. Vocês são filhos e filhas de Deus. So there he says, therefore be diligent. Então ele fala, então, portanto, sejam diligentes. Because if you don't know who you are in Christ, Porque se você não sabe quem você é em Cristo, and you don't know who Christ is in you, também você não vai saber quem Cristo é em você. you're not going to know how you fit in the stew. Você não vai saber qual é o seu papel na sopa. Okay? And so it's important for you to discover. So this is why he's saying, make it sure. Então aqui é por isso que ele fala, Do the faça work. algo certeiro, Discover. faça a obra, Okay. descubra. And he says, if you do that, E ele fala, então se vocês fizerem isso, an entrance will be made into the kingdom of heaven. a entrada será garantida no Okay. reino dos céus. But here's one more key word I want you to look at, the word therefore. Aí aqui tem no versículo 10 a palavra See, portanto. therefore implies that everything that took place beforehand is very important. A palavra portanto, ela quer dizer que tudo aquilo que aconteceu Jesus antes said, é bam, bam, importante. bam, 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 bam. And therefore, da da da. Então ele fala tan 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 tan. Portanto, tanará. So let's go backwards and let's look at what he's saying, what he's talking about. Então vamos voltar um pouquinho aqui e vamos ver o que ele está So look falando. at verse 2 through 9. Figure's going to read it. Do versículo 2 ao 9, vamos ler então. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houverem abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
This is amazing. Isso é incrível. Okay, he begins with this normal greeting, Ele começa com essa saudação, grace and peace. graça e paz. But where's that grace and peace found? E onde essa graça e paz é encontrada? It's found in the knowing Jesus. Ela é encontrada em conhecer a The knowledge Jesus, of the Lord Jesus o Christ. conhecimento do Senhor Jesus Cristo. And if you're here today and you do not yet know E Jesus, se você está aqui hoje e você ainda não conhece a Jesus Cristo, let me tell you some good news. deixa eu te dizer umas boas novas. Even though you do not know Him, Talvez até que você Yes. não conheça Ele ainda, He knows you. Ele te conhece. And He died for you E Ele morreu por você, so that you could live for Him. para que você pudesse viver por Ele. And He has an amazing plan for your life. E Ele tem um plano He's incrível para given sua you vida. gifts and qualities Ele te deu dons e qualidades that can change the world, que podem mudar o mundo, that can make this world a better place to live que in. pode fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. But in order for you to come into your destiny, Mas para que você possa começar a entrar no teu destino, you must first turn away from all the things você precisa primeiro largar a mão de todas as coisas that have hurt God's heart, que machucam o coração that de have Deus damaged your life, e que danificam a sua vida and hurt those around you. e que machucam os que estão ao seu redor. And if you repent E se você se arrepender and you receive e Jesus, você receber a because Jesus, when He died, He paid for your sins, porque quando Ele morreu, Ele pagou pelos seus pecados, you can be cleansed você vai ser limpo and you can find your true destiny. e vai encontrar o seu verdadeiro destino. Okay, so it's all in the knowledge of Jesus, Sabe, está tudo aqui no conhecimento de and Jesus. because we know Him, He's given us divine power, E porque nós o conhecemos, Ele nos deu o poder divino. and He's given us everything that pertains to life and godliness. E ele então nos deu tudo aquilo que pertence à vida de Deus. In other words, He's already put in your bank account Em outras palavras, Ele já depositou na tua conta bancária every single thing you need tudo aquilo que você precisa to become every single thing He's called you to be. para se tornar tudo aquilo que Ele te chamou para se tornar. Now that doesn't mean we have it in our pocket. Isso não significa que está no nosso bolso, It was purchased at the cross. foi comprado na cruz, It's in store for us. está ali guardado e armazenado para We have a nós. massive trust fund. Nós temos ali uma poupança muito grande, It's not in our pocket. mas não está no nosso We bolso. got to withdraw it. Nós temos que fazer o We've got to lay saque. hold of it. Nós temos que tomar And posse bring it to daquilo ourselves e trazer para nós through mesmos faith pela and fé e oração. Okay, so he's saying that in the light of verse 4, Então no versículo 4 ele baseia isso. which he says, by these we've been given exceeding great and precious promises. E o que ele fala, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. We all enjoy the general promises of Scripture, Sabe, todos nós somos parte das promessas gerais da Bíblia de provisão, protection, proteção, the grace of God, a graça de the Deus, love of Jesus. o amor de Jesus. We enjoy those promises. Todos nós curtimos essas promessas. But I believe he's also referring to the specific promise. Mas eu também acredito que ele fala sobre a promessa My daughter, I have a específica. call on your life. Minha filha, eu tenho um chamado My na sua son, vida. you have a special gift. Meu I want filho, you to você use tem it. um dom especial que eu quero que você use. That you have something on your life that's very, very important. Você tem algo na sua vida que é You tão can't afford to importante waste it. You need to press in. e você não pode desperdiçar See, isso. there's Você precisa precious perseverar. promises. Existem And promessas if you will offer preciosas yourself, que quando você se oferece, that he will actually use you ele realmente te usa for his glory para a glória dele and for the good of e humanity. para o bem da humanidade. He's an amazing, amazing Savior. E isso, ele é um Salvador incrível. Okay, so by these precious promises, we become partakers of his nature. E por essas promessas preciosas nós nos tomamos parte da natureza dele. As I pursue the call of God on my life, Enquanto eu vou atrás do chamado de Deus as para minha I run vida, after it, eu corro atrás disso, I start changing. eu começo a me mudar. When I'm busy thinking about 1,000 other Quando eu things, estou ocupado pensando em milhões de outras coisas, I become like the things I think about. eu me torno como as coisas a que eu penso. But when everything finds its place Mas quando tudo toma então o seu lugar, under the goodwill of God. debaixo da boa vontade de Deus. You know, the scripture says, seek first the kingdom, A Bíblia fala procurar então antes o reino de Deus God's righteousness, e a justiça de Deus, and everything else will be added. e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amen? Amém? Now, if you take that the opposite, E se você colocar isso no oposto, então, I believe if you seek after everything else, se você buscar por outras coisas, you won't find it, você não vai and you encontrar. won't find the kingdom either. E você também não vai encontrar o reino.
Jesus must be first in our lives. Jesus precisa ser o primeiro em nossas vidas. His plan and His purpose must be premier in all that we do. O plano e o propósito dele devem vir primeiro em tudo que fazemos. And so if we do that though, Então, se nós fizermos all of a isso, sudden our life comes into alignment. de repente nossa vida vem em alinhamento. We partake of His nature. Nós tomamos parte da natureza We dele. escape the corruption in the world. Escapamos da corrupção do mundo. For this very reason, verse 5, giving all diligence, there's Então aqui vem de novo a palavra diligência no versículo 5. here's how you pursue it. E aqui é como você vai atrás da diligência. Here's how you grow. É assim como você cresce. See, in the natural world, we have growth. No mundo natural nós temos o crescimento. We have babies Temos bebês that can do nothing. que não fazem nada, Cry, só eat, choram and poop. e comem, fazem cocô. Okay, but then they become toddlers. Mas então eles se tornam crianças They can play with pequenas. toys. Eles podem brincar com They can clean their brinquedos. toys up if you make them. They can clean their toys if you make them. Eles podem limpar e arrumar os brinquedos se você And then we ensinar eles. have the next grade, elementary. Então ele se torna ali uma criança um pouco maior. We have pre-adolescence and adolescence. Pré-adolescentes, adolescentes. We have the teenage years, Temos young adulthood. os jovens adultos. See, we've defined a set of maturity processes. Nós definimos padrão de maturidade, processo de amadurecimento. But sometimes in the church we don't do that. Mas às vezes na igreja nós não fazemos Sometimes we isso. call ourselves spiritual mothers and fathers. Nós nos chamamos de pais e mães espirituais, But sometimes we don't have a growth plan for our sons and daughters. mas não temos um plano claro de crescimento para os nossos filhos e filhas. We never treat our natural children that way. Nós nunca tratamos os nossos filhos naturais assim. Oh, just come to dinner, son, and eat with us, and you'll change. You'll become a Christian. A gente fala, vem jantar com a gente, filho, e aí um dia você vai mudar e você vai se tornar um cristão. We have them in classes. We have them in school. Nós temos que colocar eles em salas, em escolas. We teach them the Bible. Nós ensinamos a Bíblia. We take intentional time. Nós tomamos um tempo intencional. Be diligent Sermos diligentes to develop. para crescimento. And where does that development begin? E onde que esse desenvolvimento começa? It begins with the word faith. Começa com a palavra fé. Faith is so essential. Fé é tão It's so essencial, valuable. é tão valorosa. We must believe that He is, Nós temos que crer que Ele é, as it says in Hebrews 11:6. como diz em Hebreus 11:6. We must believe that He is, Nós temos que crer que Ele é and that He's a rewarder of those who diligently seek e Him. que Ele é o grande galardeador sorry, Should have hired all of you. daqueles que o buscam. So, we have to. It all begins with faith. Então tudo começa com a fé, But faith alone is not enough. mas a fé sozinha não é suficiente. I mean, we've walked in incredible faith. Nós andamos em fé de forma In incrível. about 2008, 2009, Em 2008 ou 2009, our building was on the main street of San o Francisco. nosso prédio ali era na principal rua de São Francisco. And we just felt from the Lord like we were supposed to go after another season of outpouring. E nós sentimos de Deus que nós deveríamos buscar por uma nova temporada de So we avivamento. began with 73 straight nights. Então nós fomos em 73 noites sem parar. 7 nights a week. 7 noites por semana. We would go into worship at around 7 o'clock. Nós entrávamos em adoração às We wouldn't end the meeting 7 until horas. 12 at night. E aí a gente não terminava das 7 da manhã até a During that meia-noite. season, we saw such amazing E healings. foi uma temporada que nós vimos curas We saw incríveis. tumors disappear. Tumores We saw desapareceram. demons cast out. Demônios foram One expulsos. guy got healed of a broken back and started doing backflips through the Um room. cara foi curado das costas quebradas, ele começou a dar pirueta no salão. Another woman who was a psychologist Uma outra mulher era uma had psicóloga already filled out all of her death certificates. She lived alone. que ela já tinha preenchido todos os certificados de She morte had already dela. resigned from our Social Security pension. Ela já tinha negado a pensão dela, She ela had morava 3 weeks to sozinha. live. E ela tinha 3 She semanas de had vida, 5 cancers in her body. 5 cânceres em seu corpo. And the first night she came in with a walker. E ela entrou ali então a primeira noite com o And it took andador. her 10 minutes to get down the front aisle. E demorou 10 minutos até que ela chegasse no By the end of palco. the evening, she threw her walker away. E no final da noite ela jogou o andador para fora. By the end of 2 weeks, E depois de 2 she was semanas, completely healed. ela estava completamente And curada. her doctor wrote a letter to us. E o médico escreveu uma carta para Confirming the nós, miracles. confirmando os And milagres. she brought in a box of medicines. E ela trouxe uma caixa de It was remédios. like a cubic foot. E era ali uma caixa grande de That was quase. her monthly medication. E era aquela era a medicação She mensal offered it to the dela. Lord. Ela entregou para o We set it on the Senhor. altar. Ela deixou no altar. We didn't realize that there was morphine and Oxycontin and all kinds of A gente não things. percebeu que tinha morfina e outros tipos de remédios super We just left it pesados. there for like a month. A gente you know. deixou ali por um mês. Anyway,
Faith is valuable. Sabe, a fé é valiosa. Faith has power. Fé tem poder. Faith changes things. A fé muda as coisas. But faith alone is not enough. Mas a fé sozinha não é suficiente. That's why he says here, E é isso que ele fala if aqui. you want to grow in Ele to your fala, destiny, se você quer crescer, no if seu you want to destino, pursue the promises of God se for your você quer life, ir atrás das promessas de Deus para sua vida, you need to add to your faith você virtue. precisa acrescentar a fé, virtude. Now, virtue is Christ-like character and intention. Sabe, a virtude, ela é um caráter e uma intenção What are you com Jesus. dreaming about? O que você tem What are you sonhado? going after? O que você tem buscado? Do you want to be rich? Is that really what it is? Você quer ser rico, é Do isso? you want that beautiful boat? Is that what you're going Você after? quer comprar aquele barco Or incrível? are you going after Ou Jesus? você está indo atrás de Jesus? And if he gives you a boat, praise God. E que se ele te der um barco, If he glória a makes you Deus. wealthy, praise Se ele God. te fizer rico, glória a Deus. You see, what do you really want? O que você realmente quer? That's where virtue is revealed. Isso é o que quando revela a Okay? virtude. But even virtue is not enough. Mas sabe, nem mesmo a virtude é You need suficiente. to add to your virtue knowledge. Você precisa acrescentar a virtude See, once you e have conhecimento. good intentions, Então, uma vez que você tem boas then you need intenções, to know what to do with them. então você precisa aprender o que fazer You com need to elas. study the scripture. Então você estuda a Bíblia, You need to memorize and meditate upon memoriza e scripture. aí medita na You Bíblia. need to hide the word in your heart that Você you will not precisa sin esconder against him. a palavra no coração para que você não peque You need contra to ele. take that knowledge of the word Você pega o conhecimento da palavra and turn it into wisdom. e torne aquilo em sabedoria. But even knowledge is not enough. Mas mesmo o conhecimento não Because é he says you have to suficiente. add to your knowledge what? Porque ele fala que você precisa acrescentar ao conhecimento Let's o quê? look. He says add to your knowledge Ele fala, acrescente a ciência, self-control. o governo próprio. Unfortunately, Sabe, infelizmente, once you know something, quando você sabe de alguma you're coisa, accountable for what you know. você tem que prestar contas daquilo que você sabe. Is that intense? Isso não é intenso? Once you know something, you have to do something about it. Quando você sabe de algo, você precisa fazer algo sobre aquilo. James said, don't be a hearer of the word, deceiving yourself. Tiago fala, não seja um ouvinte da palavra que se engana a si Jesus mesmo. said, he who hears my word but doesn't do it builds his house on the sand. Ele fala, Jesus fala, aquele que escuta a minha palavra, mas não He faz needs to nada, actually do what God constrói uma says. casa na praia. Nós Not precisamos just fazer know what he aquilo says. que Deus fala, não somente saber o que Ele fala. This is a way you can know how to pronounce my name. E isso é uma forma como você pode aprender a pronunciar meu nome. Because I'm a bro who's a doer of the word. Porque eu sou um bro, um cara que é um doer, um fazedor da palavra. Então, It doesn't translate well, but that's okay. Da tradução não tem graça, não Laugh tem at the inglês. American. Dá uma risada aqui pro americano, se sentir feliz. Okay, so here's the deal: is that self-control is all about saying yes to what you should say yes to. Sabe, o controle próprio é sobre você falar sim And àquilo say que no você to deve everything dizer else. sim e dizer não para todo o restante. You have to say no. Você tem que dizer não. Your not to-do list is more important than your to-do list. A sua lista do que não fazer é mais importante do que a sua lista do que Because there's fazer. 1,000 things that want to grab your time. Porque milhares de coisas querem pegar o teu They want to tempo, grab your focus. They querem pegar o teu foco, want to grab your passion. quer pegar a sua paixão, They want you to spend your money on them. quer que você gaste o seu dinheiro nessas coisas. And many of them are good E things. muitas delas são coisas And boas. some of them are even things that God wants you to do. E muitas são coisas até que Deus But quer He que você wants you faça. to do them in a way that honors Jesus first. Mas Ele quer que você as faça de uma forma que honre a Jesus primeiro. Seek first Jesus. Busque primeiro a Everything else will Jesus. find its right place. E todas as outras coisas vão se Self-control is key, encaixar. but self-control, once you have it, needs something more. Sabe, o governo próprio, ele é chave, mas ele não é suficiente. Precisa de algo. Precisa de You've got perseverança. to keep going. Nós precisamos continuar. Because most promises are not going to come to you on a silver platter. A maior parte das promessas não vão chegar para você numa bandeja de prata. You see, I'm giving you the keys to development. Ele fala, eu dou as chaves They're right in the Word. as chaves do desenvolvimento estão aqui na palavra. Add to your self-control Adicione ao seu controle próprio the kind of attitude that says, I will not let go until you bless me. a atitude que fala, eu não vou sair daqui enquanto você não me The abençoar. kind of attitude that says, I'm going to run a marathon, I'm A not atitude going to run a que mile. fala, eu vou correr uma maratona ou correr 1 quilômetro. The kind of heart that says, I'm going to finish strong. O coração que fala, eu vou terminar bem. I'm not going to fall down halfway through the race. Eu não vou cair no meio da corrida e ficar lá. Perseverance. Perseverança. Be followers of them who through faith and patience Sermos seguidores daquele que, com fé e paciência, perseverança. are inheriting the promises of God. Com fé, paciência e Okay, so perseverança estão three more herdando a things and promessa we'll de wrap Deus. this up. Look at this. Add to your perseverance godliness, because the more you go through the cycle, add to your perseverance godliness. Adicione então a tua perseverança a paciência. Because the more you go Piedade. through the cycle,
Porque isso aqui é um ciclo. of having a promise, Ter uma promessa, learning what you need to know about getting the promise, aprender aquilo que você precisa sobre receber essa Pursuing the promessa, promise, buscar essa promessa, persevering in the promise, perseverando na promessa, then Então- godly character starts to form inside. o seu caráter começa a ser formado. That is, if you keep from getting bitter E é isso se você deixar de ser amargo or disappointed. ou alguém frustrado. Think about every person in the scripture who had a promise. Sabe, pensa em todas as pessoas na terra que Abraham. tiveram uma promessa. Abraão Abraham was 25 years. tinha David, 25 anos, ele esperou por 25 anos. it was like almost 20 years before he was king over all of Israel. Davi levou quase 20 anos para que ele se tornasse rei de Israel. Moses, it was 40 years. Moisés esperou 40 anos. He couldn't even talk after that. He was 80 years old. You know, Ele já tinha 80 anos e gago, ele nem conseguia falar por isso. See, God will often test us. Sabe, Deus vai frequentemente nos He will testar often let us wait. e Ele vai nos deixar esperar. And this is why. E esse é o porquê. We have a saying that says, if you give a man a fish, you feed him for a day, but if you teach him how to fish, you feed him for life. Nós temos um ditado que fala que se você der um peixe a um homem, você o alimenta por um dia, mas se você ensiná-lo a pescar, você o alimenta pela vida toda. See, God doesn't want to just hand you your destiny on a silver platter. Sabe, Deus não quer te dar o seu destino numa bandeja. God wants you to partner with Him. Ele quer que você entre em parceria God com wants Ele. to train you Ele quer te how treinar to be just like Jesus. como ser como Jesus. Jesus learned obedience through the things that He suffered. Jesus aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Jesus grew in favor with God and with man. Ele cresceu em favor e graça com Deus e o homem. God wants to grow you. Deus quer te fazer He doesn't crescer. just want to bless you, Ele não quer simplesmente abençoar, although He does. apesar que ele te But abençoa. the true blessing isn't in giving you money or giving you your heart's desire. Mas a verdadeira bênção não é te dar o desejo do seu coração, te dar dinheiro. The true blessing A verdadeira bênção is when you become like é Jesus. quando você se torna como Jesus. Godliness. Essa é a piedade. And godliness E essa piedade, gives way to brotherly kindness. ela abre caminho para o amor fraternal. We need to add to our brotherly kindness love. E aí a gente adiciona ao amor fraternal o amor. The difference between those two is simple. A diferença entre amor fraternal e amor é simples. The word brotherly kindness is phileo. Essa palavra, amor fraternal é o filéu. I love you, you love me, we're mutual. Eu te amo, você me ama, isso é mútuo. But agape, Mas o ágape, the word for love, a palavra para o amor, is I love you even if you hate me. ela fala, eu te amo mesmo que você me odeie. I love you even if you curse me. Eu te amo mesmo que você me amaldiçoe. Love your enemies. Ame os seus Do inimigos. good to those who despitefully use Façam you. bem àqueles que Pray te for them. desprezam. Ore por eles. Help them. Ajude-os. Bless them. Abençoe-os. See, that's the ultimate crowning jewel Sabe, essa é a joia da coroação of our development. do nosso desenvolvimento. Because the more you become like Jesus, Porque o quanto mais você se torna como Jesus, the more the destiny you fulfill. o maior do destino, a maior parte do honor destino, and praise. você cumpre porque você traz glória e louvor ao nome dele. Amen? Amém. So why don't we all stand before the Lord? Então vamos ficar de pé agora. Here's what I want to say as we close. Isso que eu quero dizer aqui enquanto nós fechamos. You most certainly have a calling. Você com certeza tem um chamado. You have been selected by God. Você foi selecionado por Deus. Can you say that? I am called. Just say that. Você pode repetir isso? Eu sou chamado. And I am selected. E eu sou selecionado. I have a destiny. Eu tenho um destino. God wants to use me in very special ways. Deus quer me usar de uma forma muito especial. This church Essa igreja can be a real help. pode ser uma esperança real. It can actually support you Pode, na verdade, te ajudar in your destiny discovery, na sua descoberta pelo seu destino. in your fulfillment. No cumprimento, This can be the place where you get to practice. esse pode ser o lugar que você pode treinar. You get to practice how to bless others, Você pode treinar como abençoar as How to pray for the pessoas, sick. como orar pelos how to enfermos, cast out como demons, expulsar how demônios, to lead a Bible study, como vir aqui how para to lead liderar o somebody to estudo Christ. bíblico. You can grow in all of your basic skills. Você pode crescer em todas as suas habilidades básicas.
But you're not going to do that if you just come as a spectator. Mas você não vai conseguir isso se você vier como um ouvinte, um espectador. We want you to get in the pot. Nós queremos que você entre na panela. We want you to jump into the stew. Nós queremos que você entre na tigela. We want you to take your flavors Nós queremos que você traga o teu sabor and blend them with the people next to e you. misture com as pessoas ao seu redor. And some of that's relational. Isso é muito relacional. Like after every service, invite somebody out. E talvez depois do final de todos os cultos, você pode convidar alguém. Hear their story. E ouça uma história. Hear their dream. Escute a história de vida deles, os sonhos deles. Hear their story and their dream. A história e os sonhos. And then also, ask them how you can help them. E também pergunte como você pode servir a eles. Those three things, very simple. 3 coisas muito simples. Who are you? Quem é você? Where are you going? Para onde você está How can I indo? help you get there? Como eu posso te ajudar a chegar lá? Let's partner together. Isso é parceria. Let's link arms. Vamos dar os braços. Let's create a mutual support system. Vamos criar esse sistema de apoio mútuo. I believe that the calling of this church Eu creio que o chamado dessa igreja is to be a destiny incubator é ser uma incubadora de for destinos its members. para todos os seus membros. Amém? Hallelujah. Aleluia. In the first service we prayed over men. Sabe, no primeiro culto nós oramos pelos And homens. I'm kind of feeling like we should reverse that right now. Is E that okay? eu estou sentindo de inverter isso agora. Tá tudo bem? Pode ser? Is that okay? I'd like all of you women. Eu gostaria que todas as mulheres, And then you can pray for the women who were here in the first service. But I want the women who want a touch from the Lord around their destiny. eu quero Just come forward and stand que before todas the as Lord. mulheres que querem um toque de Deus no seu destino podem vir aqui para frente e ficar em frente ao palco. Just Pela come and fé. stand before the Lord. Mesmo se não couber, vem pela fé. You know, we just felt so strongly for the men. We felt so strongly for the men. Nós sentimos algo tão forte para os homens à tarde. And I want you men to look at me right now. E eu quero que os homens olhem para mim agora. As we prayed for the men of this church earlier, E mais cedo, quando nós orávamos pelos homens dessa igreja, I just want to declare that you hold the keys eu quero declarar que vocês carregam as chaves to amazing parts of this process. para partes incríveis desse processo. But these women also hold Mas the essas keys as mulheres well. também, elas carregam essas chaves. So what I'd like to do is the same thing. Então o que eu quero fazer é a mesma And coisa. make eye contact with each of you. Eu quero fazer contato visual com cada uma de vocês. And I want to be able to speak blessing over E you. eu quero declarar bênção sobre a vida de And I vocês. believe as you come together, E eu creio que enquanto vocês se male and unem, female, homens e mulheres, sons and daughters of the Lord Jesus, filhos e filhas do Rei do I Senhor believe that Jesus, you could build a church eu creio que vocês podem construir that uma would be igreja like nothing that Rio's ever seen. que vai ser algo diferente do que qualquer coisa que o Rio já viu. A true body of love. Uma família, um corpo de amor A verdadeiro. place where spiritual babies are raised up. Um lugar onde filhos espirituais são criados. Where they're trained to discover who they are. Onde eles são treinados para descobrir To quem eles know são. their significance, their Conhecer o seu value. significado, o seu valor. Even those who've been hurt, even those who've been abused, Mesmo se or foram wounded in machucados. life, that you can be the source of blessing and love that can actually take these women, Vocês serão essa fonte de bênçãos e amor que vai pegar esses homens e mulheres chewed up by this world, que já foram tão maltratados pelo and you can mundo. restore them to God's E purpose. vocês vão restaurá-los And com you o can propósito de speak Deus. destiny into their E lives. declarar o destino na You vida can deles. speak identity into E them. declarar a You identidade can deles. speak with authority over them. E falar com autoridade As sobre mothers eles. in Christ, Como mães em mothers Cristo. and fathers who are Mães coming together e pais em Cristo. to be able to raise sons and daughters Que vão criar filhos e up into filhas full maturity in Christ. para plena maturidade So I em Cristo bless Jesus. you. Então eu te I bless abençoo. you. Eu abençoo I bless you in vocês. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Cada uma de vocês. Receive the anointing of mothers in Receba a Christ. unção de mães de Receive Cristo the em Cristo. anointing. You may be young. Vocês podem ser You may jovens. never have had children. Talvez nunca tiveram That doesn't filhos. mean you cannot be a spiritual mother. Isso não significa que você So não I possa bless you ser right now uma mãe in the name of espiritual. Jesus. Então eu te abençoo agora em nome de Bless you Jesus. with this grace and this anointing. E com essa graça e essa Mothers in unção, Christ to raise up the sons and daughters. com a graça e a
unção para levantar be able filhos to e provide the filhas, nurture, the care, and the para love. prover o amor, para prover o Who cuidado, God's called them to be. para desenvolvê-los a serem quem Deus I te say, chamou. rise up, O woman of God. Eu falo, levantem-se, ó mulheres de Deus. Levantem-se, ó mulheres de Deus. Like Esther, that you would know that you are here for such a time. Como Esther, que vocês saibam que vocês estão aqui por um tempo como esse. Um tempo como esse. This is your destiny. Esse é o seu destino. To raise up a true spiritual family. Levantar uma família espiritual See, most of verdadeira. the churches, sadly, Sabe, a maioria, infelizmente, a maioria das igrejas are not families, they're factories. não são famílias, são fábricas. We're trying to get this job done. We're trying to Tentando do fazer it um negócio, fazer acontecer. like we're in a big factory. We're shoveling coal into this big machine Como called se the estivéssemos church. numa grande fábrica ali, jogando carvão para dentro da máquina para ela funcionar. It's like we're all, like the car doesn't run anymore. A gente fala, o carro não está And funcionando. we're all on the outside of the car pushing it up the Está todo street. mundo empurrando o carro na rua. Many churches are like that. Muitas igrejas são assim. But this church does not have to be like that. Mas essa igreja não precisa ser assim. This church can be a place. Essa igreja pode ser um This church can lugar. be a place where sons and daughters come alive. Um lugar onde filhos e filhas tomam vida. This can be a loving family Uma família de amor. where we raise up one another. Em que nós criamos uns Where we aos speak outros. the truth in love. Nós falamos a verdade em amor. And we grow up into Him in all E things. nós crescemos nele em todas as Who is coisas. the head? Que é a So cabeça. men, I'd like you to extend your hands to the women over here. Então, homens, eu gostaria que If there's vocês some standing estendessem near you, suas just mãos. put your hands on their shoulders. E se você está perto de alguma mulher, põe as mãos sobre os ombros As the dela. men of God in this church, E como homens de Deus dessa igreja, we bless you women now. nós abençoamos vocês, We bless mulheres. you in the name of the Lord Jesus Nós te Christ. abençoamos em nome de Jesus We Cristo. say we need you. Nós falamos, nós We are precisamos not de complete vocês. without you. Nós somos completos sem vocês. That you carry a part of the heart of God E that we vocês do not carregam uma fully parte carry. do coração de Deus. And as men of God, we say to you, women of God, rise up. Enquanto homens de Deus, nós falamos, despertem mulheres de Deus. Now all you men speak that over these women. E todos os homens agora declarem isso sobre as mulheres. Despertem mulheres de Deus. Say it again. Diga de novo, declare de novo. Declare it with strength. Despertem, ó mulheres de Deus. Rise up, O women of God. Despertem, mulheres de Deus. Rise up, you women of God. Levantem-se, mulheres de Rise up, Deus. you mighty ones. Levantem-se, ó Rise poderosas. up, you Esther. Levantem-se, For Esther. such a time as this. Por um tempo como For esse. such a time as Por um this. tempo como esse. Now let's just worship the Lord. E agora vamos adorar o Senhor. Dados por tua glória.